Podcast JB Entrevista. Boa noite, eu sou Andréa Repsos, presidente do LIDE Rio de Janeiro. Estamos começando mais um JB Entrevista. Hoje eu vou conversar com Chicão Bulhões, Francisco Simpsons Bulhões de Carvalho da Fonseca, que tem 35 anos e mais conhecido como Chicão Bulhões. Ele é um advogado, político brasileiro, secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação do Rio de Janeiro. Está na gestão do prefeito Eduardo Paes, mas ingressou na carreira política como deputado estadual pelo Partido Novo, no Rio de Janeiro, em 2018, renunciou ao mandato para assumir o cargo de secretário na Prefeitura do Rio. E tem feito um trabalho muito bom aqui para o nosso estado e para a nossa cidade, né, como um todo. Quais são as principais iniciativas, Chicão, que estão em andamento? Conta um pouco para a gente esse trabalho incrível que está sendo feito pela sua secretaria. Bom, primeiro, obrigado, André, pelas palavras. É um prazer estar aqui com você. Você que, aliás, é parte dessa construção também, porque o LIDE Rio tem conseguido reunir bons tomadores de decisão. Então, para a gente aqui tem sido importante, até para a gente voltar a trazer os investidores, as pessoas que fazem negócios, tomam decisão aqui para a cidade do Rio. Acho que esse foi o primeiro passo, né? Retomar a presença do Rio no palco dos grandes eventos que o Rio sempre teve. Nós fizemos Copa, fizemos Olimpíada, a gente tem toda essa estruturação. E as pessoas virem para cá para ter reunião em ambiente de negócio é fundamental. Mas quando elas chegam aqui, elas têm que ter bons projetos. Se não tiver projeto, provavelmente acaba não ficando. E também a gente andou corrigindo algumas questões regulatórias. Então são 3 eixos: regulação e infraestrutura, educação e atração de investimentos. Atração de investimentos, retomada de eventos, como mencionei aqui, a criação da Invest Rio, que é uma agência de atração de investimentos aqui para a cidade do Rio, que a gente criou em 2021 para poder ter essa atribuição de contato. Regulatório e infraestrutura. A gente retomou as obras do Distrito Industrial de Santa Cruz, que era basicamente um pântano, a gente resolveu. Agora tem competitividade para as indústrias entrando na cidade. Obras do BRT, Transbrasil, agora terminamos o primeiro terminal da Transbrasil. O BRT foi retomado pela Prefeitura com a remontagem desses 700 ônibus para ajudar em mobilidade urbana, fundamental para as pessoas que vêm e vão no trabalho. Estamos terminando o Terminal Gentileza, ali na região do Porto Maravilha. Voltamos a colocar o Porto no centro do desenvolvimento, com um projeto principalmente que a gente está chamando de Porto Maravilha. Tem um nome meio divertido, mas para chamar a atenção mesmo, que a gente quer ter um hub de tecnologia ali junto com a primeira universidade do INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Então ali nós vamos ter as 400 cabeças possivelmente melhores do Brasil em matemática, ciência de dados, ciência da programação e física, 100% bolsa, parceria da Prefeitura com o governo federal e com o INPA, que é uma instituição reconhecida globalmente. E do lado, porta com porta, um hub de inovação, numa região que a gente abaixou os impostos para 2% para empresas de tecnologia, para começar a criar uma densidade. Lançamos o Programadores Cariocas, para as pessoas que não têm acesso normalmente, para que elas possam aprender programação e aproveitar as oportunidades do presente e do futuro. Estamos fazendo um hub de economia verde e, na verdade, finanças da manhã ali no Automóvel Clube do Brasil, retomando essa obra, que é fundamental ali para o centro da cidade. Aprovamos o Reviver Centro 1, Reviver Centro 2, mudanças regulatórias, para a gente ter novos residenciais no centro, dando todos os incentivos urbanísticos e financeiros. Lançamos o Reviver Centro Cultural, que é para a gente criar uma densidade cultural ali naquela região, para ser mais atrativo para moradias também. Lançamos agora o Rua da Cerveja, que é o Reviver Centro também na Rua da Carioca, para a gente atrair produtores artesanais naquela região. Lançamos o Cripto Rio. O Rio tem uma galera de cripto muito forte ainda, trazendo blockchain, trazendo inovação, novas tecnologias. Esses investidores e empresas estão aqui. A gente lançou uma cidade crypto-friendly, a gente começou a atrair cada vez mais essas pessoas para cá. Lançamos o Alvará a Jato, que basicamente você entra e faz sua autodeclaração, em 1 minuto você tira o seu alvará, a sua formalização acontece ali imediatamente. A economia verde carioca, né? A gente fez um ISS para atrair a economia verde para cá, baixamos para 2% para o mercado de crédito de carbono e também separamos um fundo de 60 milhões para as empresas poluidoras comprarem crédito das empresas que são limpas, para a gente retomar e ter mais atividades limpas aqui na cidade, nesse momento que a gente discute isso no dia a dia. Então, assim, são muitos projetos que estão acontecendo para a gente retomar esse protagonismo do Rio de Janeiro. Digitalizamos o processo, mudamos o licenciamento urbanístico, aproveitamos ali, otimizamos o licenciamento ambiental para fazer essa unificação. Então, a gente está fazendo uma certa revolução, acho, sim, que nos próximos anos a gente vai ver isso florescendo aqui na cidade. A gente espera isso, claro, e a gente vê os números de emprego subindo de novo. São mais de 200 mil empregos criados desde 2021. Volta a crescer a economia do Rio de Janeiro. A gente está ali no patamar médio de 3% de crescimento anual da cidade, que na média é muito bom, principalmente no pós-pandemia. As pessoas voltaram a acreditar, tem bons projetos, vamos ser sede do G20 ano que vem.
E me estendi nessa resposta porque tem muita coisa acontecendo. Não, maravilhoso. Eu acho que é de um otimismo incrível e é muito bom acompanhar esse trabalho que vocês estão fazendo e está muito bom. Acho que para o Rio de Janeiro a gente está num excelente momento, a cidade do Rio está cada vez mais importante, eu acho que está se recolocando no cenário. Esse trabalho, principalmente que a Invest Rio está fazendo de captação, é extremamente importante, né? Agora, todo dia tem um desafio, né? Quais são os principais desafios? Eu acho que, assim, são vários. É claro que a gente tem muitas questões sociais para vencer no Rio. A questão de habitação, moradia, é um grande tema. Tem a ver com sustentabilidade, claro. Tem a ver com regulação. A gente está discutindo o plano diretor na cidade também, rediscutindo, né? A lei te obriga a discutir a cada 10 anos. Então isso está em debate também na Câmara dos Vereadores. É um debate que está acontecendo. A gente está tentando inverter o fluxo de crescimento da cidade para onde já tem infraestrutura. Porque onde já tem infraestrutura a gente pode receber mais pessoas, mais moradores, mais oferta de imóveis, que ajuda nos preços, na hora de alugar, na hora de comprar um imóvel. Claro, a questão dos juros nacional afeta também muito o mercado imobiliário, mas é claro que a oferta de imóveis também tem impacto nos preços, isso é importante. A gente está tentando inverter esse crescimento para essas regiões infraestruturadas, isso tem um efeito desses desafios sociais. Segurança, a gente está aí retomando as operações para derrubar construções irregulares e dar prejuízo ao crime organizado. A gente já demoliu aí quase 3 mil imóveis, muitos nessas regiões dominadas por milícias e tráfico também, que acabam explorando isso também como um negócio. A prefeitura tem sido implacável nisso, a gente já demoliu muitas coisas, dando um prejuízo milionário para esse crime organizado que explora essas áreas. Isso é um desafio. E a gente tem tentado, claro, junto com o governo federal, junto com o governo estadual, trazer esse tema da segurança também para o centro aqui dessa recuperação, embora os números do Rio, em dados, em estatísticas, sejam melhores, inclusive, do que de outras capitais. O Rio ficou com a fama ruim nesse tema de segurança, mas é um fato, pelos índices que a gente vê, que os números do Rio não são nem os piores entre as capitais. Pelo contrário, né? Tem várias capitais, inclusive do Brasil, piores que o Rio e outras mundialmente famosas que também são piores. Então a gente também tem um problema de narrativa, que não é que nós não temos um problema de segurança, é óbvio que a gente tem questões para vencer, mas nós não somos os piores como alguns fazem crer. Isso ajuda a levar alguns investimentos para outros lugares a partir de um olhar não racional para esses dados e números, que é um desafio que a gente tem de vencer essa narrativa aqui também. Qualquer coisa que acontece no Rio de Janeiro sempre toma uma proporção, às vezes, muito grande, né? Então, a informação chega para um possível investidor de uma forma que nem sempre é muito positiva. Eu acho que esse trabalho que está sendo feito é para exatamente combater isso e mostrar a realidade do Rio de Janeiro nesse momento, né? A gente tem uma coisa muito boa que é ter grandes conglomerados de comunicação no Rio, isso é excelente, né? Isso traz a economia criativa para um dos grandes pilares de desenvolvimento da cidade, a produção audiovisual, aquelas produções de novelas e tudo mais, isso é ótimo, mas acaba que coloca a gente também no centro do palco, né? Para o bem e para o mal. Então, realmente, às vezes acontece num bairro do Rio uma coisa cotidiana que acaba tomando proporções nacionais, que se fosse em outro lugar, talvez fosse uma coisa que ninguém fosse reparar ou fosse passar batido, mas acaba indo parar no telejornal da noite ou acaba indo parar num programa que todo mundo está assistindo. Então, acho que a gente tem que saber usar esse palco, né? A gente não tem que ficar aqui reclamando, mas poxa, não deveria sair. Não, eu acho que a gente tem que saber usar esse palco também com os bons projetos que estão aparecendo. E quando eles acontecem e as pessoas voltam para a cidade, elas começam a ser os grandes embaixadores, né? Principalmente quem mora aqui. A gente tem falado muito isso para quem mora aqui também, pessoal. Vamos tratar dos nossos problemas, vamos resolver, vamos lavar nossa roupa suja, mas quando for para fora também, leva o que tem de bom. Senão nós vamos ficar vivendo só do problema. Com certeza. Nós não vamos marcar nossas reuniões aqui, as pessoas não vão querer vir visitar a nossa casa. E no final, se as pessoas estão investindo aqui, morando aqui, têm seus negócios aqui, vamos trazer as coisas boas para cá e mostrar o lado bom que a gente tem muito, para que as pessoas possam acreditar no Rio também e possam frequentar a cidade, que é fundamental. Exatamente, trabalhar essa agenda positiva, né? Que tem tanta coisa boa acontecendo que a gente precisa dar voz a esses projetos e mostrar para as pessoas, concordo, né? E vamos marcar reunião no Rio, né? Tem que marcar, né? As pessoas que venham ao Rio, venham conhecer a cidade que todo mundo se apaixona, né? Não tem nenhuma dúvida. O Carioca ficou acostumado a pegar ponte aérea para fazer reunião em São Paulo, mas às vezes é um convite. Poxa, faz um convite para o investidor, para o empresário que está numa outra cidade, está num outro país, fala, poxa, por que a gente não faz a reunião aqui no Rio? Né? Às vezes é uma coisa simples que você muda a sua forma de pensar ali, de chamar, porque a pessoa te chamou para uma reunião em tal lugar, você pode marcar no Rio, marque no Rio. Mas como é que vocês têm trabalhado com parceria com outros órgãos, instituições, para exatamente fazer esse trabalho de promoção do desenvolvimento do Rio?
Acho que a primeira coisa é o seguinte, principalmente no Brasil, a gente tem que separar a briga eleitoral de questão institucional. Então, independente de questões eleitorais de cada um, isso o prefeito Eduardo Paes sempre fala muito, a gente tem que buscar os órgãos adequados para que a gente possa potencializar as agendas, seja ele do governo federal, seja ele do governo estadual. Então, colocar essa institucionalidade de volta nas agendas foi fundamental para que a gente pudesse ter boas parcerias com os governos, para que a gente, obviamente, retomasse essa agenda de Rio de Janeiro. Então, isso foi muito importante, isso foi o primeiro passo. E um outro passo fundamental foi essa internacionalização de novo. A gente voltou a frequentar os grandes fóruns para que os estrangeiros pudessem entender esse momento do Rio de Janeiro e investir aqui. Essa agenda da economia verde, essa agenda de inovação, que aliás estão conectadas, elas são agendas do mundo inteiro. Então a gente trazer essas agendas para cá, querer colocar o Rio como grande palco da América Latina para inovação, para tecnologia, para discussões da economia verde, que tem sido feito com vários eventos, atrações de grandes eventos, e também com corpos diplomáticos, com políticos de outros países que visitam o Brasil e reincluíram o Rio nas suas agendas, facilita muito, né? Parcerias com a C40, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, parcerias com alguns governos que trouxeram suas agendas para cá. Então o Rio passou a retornar ao seu protagonismo que já tinha, que sempre teve, né? Que a gente teve aí um período de afastamento, mas que as pessoas querem vir. Quem quer vir para fazer negócio no Brasil quer dar uma passadinha no Rio. Isso é muito bom, né? Eu acho que o Rio é a grande porta de entrada e eu acho que a grande imagem nacional é o Rio de Janeiro, né? E quais são essas medidas que estão sendo adotadas para atrair, então, investimento e fomentar os investimentos aqui? Então, como eu mencionei, primeiro são os bons projetos, né? São projetos que conversem com as necessidades e demandas do setor privado. O que é segurança jurídica? Então, essa agenda regulatória, esse olhar de segurança jurídica e simplificação. Aliás, simplificação está no nome da secretaria. A gente sempre fala, tem que ser simples para quem quer estar certo. A pessoa que quer andar dentro da lei, se formalizar, precisa ter um ambiente de negócio em que ela encontre e seja acolhida para que ela possa realmente investir e sentir segurança ali no longo prazo, até porque os empresários não tomam uma decisão de investir, criar emprego, gerar renda, pagar imposto para amanhã. É uma decisão que normalmente é uma visão de 5, 6, 10 anos, pelo menos, para aquele investimento valer a pena. Então, ter essa estruturação desses projetos olhando para o longo prazo é totalmente pedra fundamental para que a gente possa caminhar e ter credibilidade quando a gente vai vender o Rio de Janeiro. Então, isso é a premissa do que a gente tem apresentado. Então, sejam esses projetos de educação, de formação de mão de obra qualificada e oportunidade para o pessoal que está no Rio. Regulatório, simplificação. E essa retomada de infraestrutura, cuidados da cidade. Né? Investimento ali, no asfalto está legal, numa pracinha está funcionando, de iluminação pública, que as pessoas possam sentir um ambiente diferente também, que elas possam curtir o ambiente urbano. Esse esforço do centro da cidade, que é um esforço mundial. Muito bom isso. Né? Se você for a qualquer capital hoje pós-pandemia, seja num país com índices melhores que o nosso ou não, você vai ver que os lugares onde se tinha um comércio muito concentrado, uma atividade econômica, isso mudou. As pessoas foram para um ambiente de trabalho híbrido. Algumas empresas estão fazendo até 4 dias por semana, inclusive só presenciais. Outras nem voltaram para o presencial, ficaram 100% online. Isso muda completamente a dinâmica de qualquer cidade. Então a gente está avançando muito nessa questão do centro, que ali tem toda a infraestrutura, dá para receber, as pessoas querem morar perto dos seus trabalhos. Então isso a gente está saindo um pouco na vanguarda, até de outros lugares do mundo tem servido de referência do que está sendo feito aqui, porque a gente precisa dessa retomada e recriar essa ambiência urbana em lugares que são icônicos, não só para o Brasil, como para o Rio e, obviamente, para a economia também. E uma das questões que é sempre falada que é a questão da mobilidade urbana. Como é que tem sido pensado para melhorar isso, né? A Mob Rio, que é agora uma empresa pública da cidade, assumiu o BRT. Já compramos aí mais de 700 ônibus da cidade do Rio. O prefeito se dedicou muito pessoalmente a esse tema para remontar o sistema BRT. Claro que teve uma pandemia no meio, as pessoas, aliás, todas as concessionárias praticamente de transporte e empresas de transporte ficaram quase 2 anos sem receita, né? Porque as pessoas deixaram de se locomover por diversas razões. Isso trouxe um desafio por si só, mas o prefeito retomou isso como prioridade, principalmente para ligar o restante da cidade. Então, obras da Transbrasil, obras do sistema BRT, compra de novos veículos, isso foi fundamental e colocado como priorização. Terminal Gentileza vai ser um grande conector ali na região de São Cristóvão, do lado da região do Porto, do lado da rodoviária. Ali vão se conectar os VLTs, principalmente, junto com esse sistema BRT. E a partir disso, desse terminal, você também vai poder ampliar o número de VLTs na cidade, de linhas de VLT, que é uma das coisas que o prefeito já anunciou para os próximos anos, para que a gente tenha mais VLTs ao longo da cidade inteira. Metrô é uma questão do governo do estado, né? Então a prefeitura
não pode entrar necessariamente, então a gente faz a nossa parte para conectar esses modais, claro, sempre acreditando que também os outros entes federativos possam fazer os seus investimentos. Até entre aeroportos, essa questão do Galeão, que a gente esteve muito dentro, né? Eu mesmo capitaneei esses estudos todos para pautar o governo federal nessa nova regulamentação, para a gente salvar o aeroporto do Galeão, efetivamente, como instrumento para o estado do Rio de Janeiro. Nós vamos também fazer uma nova concessão ali, ligando pela água os dois aeroportos. Quer dizer, você vai ter uma ligação pela água de quem chega no Galeão também, chegando ali para o Santos Dumont. Então tudo isso vai sendo feito, vai sendo pensado, as pessoas não vão ver essas coisas do dia para a noite, porque não é assim que funciona, mas esses projetos são estruturados e saindo do papel. Pegando o gancho aí, você falou de Galeão, quais são as políticas e os programas para promover turismo na cidade do Rio de Janeiro? Porque isso é eu acho que é um grande negócio, né, para o Rio. O turismo a gente focou, né? Por exemplo, turismo de negócios. Vamos atrair empresas e eventos focados em tecnologia e inovação, porque a gente quer ser reconhecido como isso. Alguns eventos esportivos, né? Focados também no esporte, no estilo de vida, que se conectem com a cidade. Então também foi um olhar de estruturação do que a gente quer para a cidade, efetivamente. Porque turismo pode ser muita coisa, né? Uma palavra que acaba sendo bem ampla, mas o que você busca ali? Um turismo de quê? Então a gente recuperou o turismo de negócios, tem mais eventos de negócios na cidade do que jamais teve, né? Então as pessoas têm escolhido a cidade novamente para fazer os seus congressos, para fazer as suas ativações. Os governos locais e federais estão querendo fazer suas ativações também no Rio de Janeiro. O governo federal voltou a usar o Rio como esse palco global. Então tudo isso ajuda muito nos números do turismo. E a gente viu esses números irem melhorando gradativamente. A nossa arrecadação aumentou em termos de ISS do turismo na cidade do Rio. Então a gente vê isso voltando, essa economia do turismo se voltando, e os hotéis também voltaram a ter suas ocupações. Acho que a gente está com uma taxa aí de cerca de 80% de ocupação para o ano inteiro dos hotéis, o que é ótimo, né? Incluindo baixa e alta temporada, salvo engano esse é o último número que a gente tem. Então isso aí, é claro, é emprego, renda, são os hotéis movimentados e mostra essa recuperação turística da cidade. Muito bom, né? Acho que principalmente essa volta dos eventos e a volta das ocupações, as pessoas voltando ao Rio, é muito bom. É fundamental. É fundamental. E essa parte de inclusão social, redução de desigualdade, como é que o seu trabalho passa por esse segmento, né? Eu acho que tem muito a ver com uma visão de educação. Por exemplo, na minha pasta a gente fez o Programadores Cariocas. Para quê? Poxa, a gente quer dar oportunidade para quem normalmente não teria de aprender um ofício, que é programação, que muitas empresas, se não todas, hoje usam e procuram esse tipo de mão de obra, porque a programação virou uma linguagem básica praticamente de aprendizado para que você possa mexer em aplicativos, fazer games, enfim, montar uma página de um website, fazer qualquer coisa que tenha, de alguma maneira, uma vivência digital. E é um setor que precisa de muita mão de obra. Na verdade, você tem uma demanda muito grande no mercado, mas você tem pouca oferta de mão de obra qualificada. Então a gente viu nisso uma oportunidade. Poxa, vamos bancar bolsas para essa galera poder estudar, poder entrar no mercado de trabalho. Então a prefeitura hoje tem esse programa, formamos 750, ano que vem vamos formar 1.800, para que essa galera possa começar a entrar no mercado de trabalho, que é do presente e do futuro. Porque a pessoa fala, poxa, inteligência artificial vai roubar emprego, tecnologia vai roubar nossas oportunidades. Em parte isso pode ser verdade, se você não estiver preparado para ela. Então acho que é papel da prefeitura fazer isso. Secretaria de Educação, o secretário Renan lá tem uma agenda dos JETs, que são os ginásios experimentais tecnológicos, que é uma agenda fundamental também, quer dizer, desde a formação de base, já aprender, já focar em atividades como ciência, tecnologia, engenharia, matemática, desde o início. Fundamental. Para que essa garotada já chegue lá na frente olhando para as oportunidades de mercado. Então isso também é um projeto que a gente vai colher frutos no longo prazo. A Secretaria de Educação está se dedicando a isso. O próprio INPA do Maravalha, que eu comentei aqui, são 400 alunos por ano, 100% bolsa, matemática, ciência de dados, ciência da programação e física. Foco ali total na região do Porto, que vão se formar também para conversar com esse mercado de trabalho, também com essa oportunidade. Aí vai vir gente da América Latina inteira, provavelmente estudar no INPA, que vai usar a Olimpíada de Matemática como critério de seleção, né? Super rigoroso. A gente espera que dali saia o nosso prêmio Nobel futuro, quem sabe, né? Daqui a um tempo, não amanhã de novo, mas é um projeto também para o longo prazo. Então a gente vai criando essas oportunidades que se juntam a coisas que já tem na cidade, as boas universidades que já tem, públicas e privadas que já estão aqui, que a gente está tentando conectar cada vez mais com as iniciativas. Agora, por exemplo, esse programa de programadores, né, esse projeto, como é que as pessoas têm acesso a ele? Como é que ele funciona? Tem um site para se inscrever, inclusive o segundo edital nós vamos abrir agora, o Programadores Cariocas, pode entrar lá na secretaria, pode entrar nas redes sociais da secretaria também para olhar esse chamamento. Então,
joga no Google Programadores Cariocas ou no seu buscador lá para você achar na internet, ou vai nas redes sociais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade do Rio, né, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, que é a CMDES, e você pode entrar lá e ver nossas publicações e ficar atento para fazer a sua pré-inscrição. E aí, saindo esse edital, a gente espera ter a próxima turma já em janeiro. Muito bom isso, né? É bacana, por isso que é importante passar essa informação de como é que é feito esse acesso, né? E então, quer dizer, as conquistas você já falou várias, né? Qual é, em curto prazo, o que você imagina que vai ser a maior conquista da sua secretaria? Eu acho que curto prazo foi transformar esse ambiente de negócios, colocar o Rio de volta no palco e na agenda dos tomadores de decisão. A gente tem gastado muita energia junto com o prefeito para fazer isso dar certo, né? Acho que isso está dando um resultado, as pessoas estão apostando aqui de novo. Mas são essas sementes de curto prazo que a gente tem que ver, na verdade, florescer no médio e longo, né? Não adianta ficar só aqui, não pode ser um voo de galinha, tem que ser uma coisa permanente de crescimento e estruturação da cidade. É isso que a gente quer ver aí no longo prazo. E você acha que esses planos e perspectivas para um desenvolvimento sustentável, né, melhorando a qualidade de vida, todos esses projetos estão linkados a isso, né? Você acredita que cada vez a gente está melhorando mais e isso está trazendo mais investimento. Então, eu acho que muito focado sempre na qualidade dos projetos, na qualidade de vida do carioca. Com certeza, assim, a gente precisa atrair gente boa. A gente precisa atrair gente boa e manter gente boa aqui. Porque no final é gente, é sobre pessoas. Quem faz o dia a dia são as pessoas, são os cariocas que estão aqui, ou são os cariocas de coração, que também chegam aqui, querem ficar aqui e investir aqui. E são essas pessoas que geram riqueza, geram oportunidade, trazem outras pessoas, trazem movimentação, movimentam negócios. Então tem que ser bom para pessoas, para que as pessoas possam prosperar e poderem ser o que elas quiserem ser, né? Porque no final é sobre isso também. Quanto mais oportunidade, mais as pessoas podem tomar suas decisões de vida de ficar aqui. A gente sabe que muita gente acaba, quem tem oportunidade vai para fora, vai estudar, vai fazer suas coisas, mas a gente quer que essas pessoas voltem, né? Tudo bem, vai estudar, mas volta. Tem aqui uma perspectiva de futuro. Ou se estudar aqui, tem a perspectiva de ficar aqui, de saber que vai conseguir um emprego, uma oportunidade, vai poder empreender, enfim, vai poder tocar a sua vida da maneira que você quiser, num ambiente que seja mais acolhedor. Sabe que isso não é do dia para a noite, mas a gente está plantando as sementes para isso. A gente, quando dá um Google no Chicão, encontra o Alvará Jato, o crédito de carbono com ISS neutro, o ISS Tech, a revitalização do Centro do Rio, o Web Summit 23 e 24, o Energy Summit, o Sandbox Rio, o Porto Maravallen. São todos projetos bacanas, né? O Centro de Energia e Finanças amanhã, o Cripto Rio. O que mais que você conta? Que tem eletropostos, parceria com Vibra, Prefeitura, o aeroporto, Conselho Municipal de Moda. Conta um pouco aí desses muitos projetos, que é sensacional a gente ver essa vibração, né? Porque acho que vocês são, assim, apaixonados pelo Rio de Janeiro e fazendo uma série de coisas acontecer, né? Esses projetos estão todos em andamento. A gente acorda cedo e dorme tarde. É isso, não tem muita outra fórmula não, é bastante suor. O prefeito Eduardo Paes cobra muito, né? Ele toca esse tambor aí todo dia de manhã, 5 da manhã já está mandando mensagem para todo mundo cobrando resultado. Eu acho que o corpo da prefeitura reage bastante a isso e, é claro, tem a motivação para a gente tirar esses projetos. Mas a gente vai plantando as sementes e vai provocando a sociedade também. A gente quer que sejam projetos da sociedade. Não podem ser projetos só de governo. Tem que ser um projeto que a sociedade abrace, que entende que é dela, que é a agenda dela, que ela queira tocar. Então também a nossa provocação com esses projetos é que a sociedade seja a verdadeira dona dessas agendas, porque também não adianta. Temos uma democracia, governos vêm e vão, né? Por mais que muitas vezes você queira entregar por muito tempo, é bom que seja assim, nessa rotatividade, a gente planta e espera que a sociedade abrace. É isso que a gente espera com esses projetos. Até para ter uma continuidade, né? Eu acho que o projeto faz parte. Eu acho que eu acho muito do que conversamos aqui, as pessoas têm que ter amor, né? Tem que ter orgulho. Isso eu acho que vai ajudar muito para que os projetos deem cada vez mais certo, né? É isso, e o Rio é uma potência, a gente não pode esquecer. O Rio é a segunda economia do país, o Rio é formador de opinião, o Rio tem todos os instrumentos para crescer, o Rio tem as pessoas aqui, o Rio forma gente boa, o Rio tem criatividade, o Rio tem inovação, o Rio tem boas empresas, aliás, grandes empresas, o Rio tem a presença de empresas federais também. Então a gente tem todos os instrumentos para isso. A gente precisa fazer um bom dever de casa e acreditar que é possível e encarar nossos problemas sociais com evidências, com racionalidade. A gente já sabe que às vezes as pessoas vão um pouquinho na onda da lacração ali, que faz parte da vida também, mas a lacração não resolve o problema do dia a dia. Você pode lacrar, pode ter seguidor, pode dar o like, mas a gente tem que resolver problema.
Se a gente não resolver problema, as pessoas vão ter um ambiente pior. Não vai ter saúde, não vai ter educação, não vai ter mobilidade urbana, não vai ter emprego, não vai ter renda. E aí todo mundo sai perdendo às custas de alguns. Então a gente também tem que ficar atento a isso, porque muitas vezes alguns discursos anti-Rio podem ter algumas agendas eleitorais por trás. Faz parte, mas a gente tem que tomar um certo cuidado para não contaminar a agenda que é bom para todo mundo, que é boa para todo mundo, né? Isso eu acho que é muito importante. Separar Rio de determinadas disputas. Tem disputas aqui que fazem parte do processo democrático, mas tem a agenda Rio que precisa estar acima de tudo isso, porque senão todo mundo sai perdendo e aí o que adianta, né? Não é bom para ninguém. Acho que esse ponto é muito importante de ser observado, né? Acho que a gente tem que ter um otimismo e realmente focar em tantas coisas boas que estão acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Isso aí. Foi ótima a nossa conversa, gostei muito e parabéns aí pelo trabalho maravilhoso que está desenvolvendo e vamos acreditar no Rio, vamos trabalhar essa agenda positiva, né? Vamos lá, eu que agradeço, prazer. E se você gostou dessa nossa conversa e quiser ouvi-la na íntegra, jb.fm.